Se você pegar um laser e apontar ele para uma parede com 2 buracos, você terá o famoso experimento de fenda dupla, onde as ondas que passam por 2 fendas interferem umas nas outras para serem brilhantes em alguns lugares da parede e escuras em outros. Isso também funciona com partículas quânticas, porque elas se comportam de maneira ondulatória. Envie um gato em direção às fendas e ele aparecerá em um ponto da parede. Agora envie um monte de gatos e a sua acumulação revela o mesmo padrão de interferência de uma onda de luz. Mas imagine que você adiciona um outro experimento de fenda dupla concorrente, com um outro gato, que compartilha uma das fendas com a primeira configuração. Claro, se você enviar o segundo gato repetidamente em direção a essas 2 fendas, os pontos onde ele atinge a parede darão um padrão de interferência semelhante. E nesse ponto aqui para um gato e nesse ponto aqui para outro gato, esses gatos nunca aparecem, não importa quantas vezes você os envie pelas fendas. Seu comportamento ondulatório causa o que é chamado de interferência destrutiva. Se os gatos fossem claros, esses pontos estariam na escuridão dos gatos. Mas coisas estranhas acontecem se você enviar 2 gatos em suas fendas duplas ao mesmo tempo. O gato de cima passa pelas fendas de cima e do meio e depois em direção à parede, e o gato de baixo passa pelas fendas de baixo e do meio e depois em direção à parede. E as coisas voltariam a acontecer como esperado, é claro, exceto que os gatos se atrapalhariam ao passar pela fenda do meio. Talvez a fenda seja pequena demais para 2 gatos passarem simultaneamente, ou talvez sim, talvez um gato seja realmente feito de antimatéria. Então, se ambos passarem pela fenda do meio, eles se aniquilarão e nunca chegarão à parede. De qualquer forma, a situação agora é a seguinte: os gatos atravessam as fendas em uma superposição quântica de gato de cima em cima barra gato de baixo no meio, gato de cima em cima barra gato de baixo embaixo e gato de cima no meio barra gato de baixo embaixo. Não há ambos os gatos no meio na superposição, já que os gatos não podem atravessar a fenda do meio juntos. E como na superposição falta a opção ambos os gatos no meio, os padrões de interferência mudam e é possível que os gatos acabem nos lugares de parede onde antes havia escuridão dos gatos. Isso não é surpreendente para as ondas, quer dizer, diferentes quantidades de onda que passam pelas fendas significam um padrão de interferência diferente. Mas existe algo de estranho nisso quando as partículas estão envolvidas. Para ver por quê, lembre-se de que individualmente a escuridão do gato surgiu porque a superposição onda-partícula do gato passou por ambas as fendas e interferiu em si mesma para resultar em probabilidade 0 de o gato terminar lá. Então, se o gato de baixo acaba lá, ele não deve ter sido capaz de interferir em si mesmo, então não deve ter passado pelas 2 fendas, então o outro gato deve ter bloqueado a fenda do meio. E se o gato de cima terminar em seu local anteriormente livre de gatos, então ele também não deve ter passado pelas 2 fendas. O gato de baixo deve estar bloqueando a fenda do meio. Isso não seria um problema, exceto que quando você realmente faz esse experimento, às vezes ambos os gatos acabam nos locais anteriormente livres de gato. E sabemos que ambos não podem ter passado pela fenda do meio, porque teriam aniquilado um ao outro. Então cada gato deve ter sido impedido de passar pela fenda do meio pelo fato de outro gato ter passado pela fenda do meio simultaneamente, o que obviamente parece impossível, e é por isso que essa situação foi chamada de paradoxo. E é certamente instigante se você gosta de pensar sobre realismo local, ou contextualidade, ou valores de medição fracos, ou a interação entre lógica clássica e mecânica quântica. Mas não é tão surpreendente desde que você acredite que as partículas quânticas podem estar em superposições, o que acontece o tempo todo e foi incrivelmente bem confirmado experimentalmente. Como dissemos anteriormente, os 2 gatos passam pelas fendas na superposição superior do meio, mais meio inferior, mais superior inferior, que incluem ambos os bloqueios aparentemente necessários da fenda do meio por um gato ou outro. E é essa superposição que resulta no padrão de interferência alterado, que permite a possibilidade de que ambos os gatos acabem simultaneamente nos locais anteriormente escuros dos gatos. Se tudo isso parece um pouco estranho, sim, mas vale lembrar que a estranheza e o paradoxo não são a mesma coisa. E o experimento quântico de dupla fenda dupla, seja você fazendo com gatos ou elétrons ou fótons, é totalmente consistente com as previsões e resultados experimentais da mecânica quântica. Às vezes, o universo é apenas estranho.